E aí, família, Pastor Rian aqui, e fazia muito tempo que eu não gravava conteúdo. Confesso que eu entrei num loop, fui pra caverna. A verdade é que eu fui pra caverna e depois de Deus ministrar muitas coisas no meu coração, depois de eu compreender algumas coisas que eu precisava experimentar, eu tô de volta. E eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso que a gente vai ter junto aqui. Eu já comecei a publicar conteúdos no Shorts, no TikTok, no Instagram, conteúdos curtos. Mas eu quero aqui nesse momento estender um pouquinho nosso tempo junto e conversar sobre alguns assuntos que são muito importantes. E pensando por onde começar essa nova fase, eu quero conversar com você um pouquinho sobre alguns pontos que você cristão, eu cristão, às vezes a gente não recebeu um discipulado ou passamos por igrejas que não puderam dar uma estrutura. E aqui eu quero deixar claro que a ideia aqui não é te colocar contra a sua igreja ou contra as igrejas que você passou, mas te dar munições, te dar ferramentas para que agora a sua caminhada com Cristo seja diferente. É por isso que essa série se chama Fundamentos da Fé Cristã. Eu não estabeleci uma ordem de conteúdos, mas o primeiro conteúdo que eu quero falar, conversar com você é sobre a palavra. Sobre a palavra. Quero compartilhar com você. A gente, às vezes, no dia a dia, nós queremos ouvir a Deus. Nós queremos estar próximo de Deus. E às vezes a gente se sente perdido em como buscar. Esses dias eu estava conversando com os jovens lá da igreja e eu perguntei: vocês conseguem ouvir a Deus todos os dias? E eles falaram assim: não, é difícil, é complicado. Às vezes a gente ouve, às vezes a gente não ouve. Tem dia que Deus passa vários dias, parece que até que ele está de TPM, ele nem conversa com a gente. E às vezes as pessoas confundem um pouquinho sobre experiências profundas e impactantes com Deus e Deus falar diariamente com a gente. Por isso que o primeiro fundamento da fé cristã é a palavra. Se você manter a palavra fechada, com certeza Deus não vai falar com você. Mas se você decidir abrir ela com certeza ela vai ministrar no seu coração. Porque a palavra, ela não é um livro, por mais que haja histórias, personagens, ela é a revelação final da voz de Deus. É Deus, é o verbo falando com você. Então, se você não tem uma Bíblia, eu já te convido a você correr atrás de uma e não ficar sem. Baixa no seu celular, baixa no seu computador, mas não deixe de ler a palavra. Porque a palavra, a voz de Deus, Deus ministrando no seu coração, falando com você constantemente, é nela que vai gerar os princípios, os valores que você vai seguir. É como um manual de instruções. Quando você compra equipamento, você deveria lê-lo, você deveria se orientar de como utilizar da melhor forma. E Deus, ele nos ama tanto que ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu criar um manual. Ele inspirou diversas pessoas para que eu e você, nós tivéssemos acesso a um manual da vida. A como viver de uma forma em que o nome dele seria glorificado, em que o nome dele seria revelado, que o amor dele seria manifesto e nós seríamos transformados. Quando nós olhamos para as Escrituras, as palavras, os textos, não é uma revistinha de horóscopo. Não é você abrir e falar: é essa palavra que Deus vai lhe dizer hoje. Não é sobre isso. Mas é sobre você se fundamentar em textos bíblicos, com contexto, com uma profundidade maior, de tal maneira de que você vai se sentir realmente um solo e que sementes estão sendo plantadas. É como se você estabelecesse os fundamentos da sua casa. A Bíblia vai falar que aquele que constrói a sua casa na areia, qualquer vento, qualquer tempestade vai pôr essa casa abaixo. Mas agora, se a sua vida ela for construída no fundamento que é Cristo Jesus, na sua revelação, na sua palavra, aí pode vir vento forte, pode vir tempestade, pode vir muita coisa. Você vai sentir dor, você vai sentir, mas você não vai ser parado. Por quê? Porque é Ele quem te fortalece, porque é Ele que se revela e através da sua revelação Ele nos dá força, nos dá ânimo, nos dá vigor para todos os dias você conseguir vencer. Se você utilizar da Bíblia como algo que você nem sempre vai ler, você não vai sentir tanta diferença. Mas se você decidir todos os dias abrir a Bíblia como alguém que liga para um amigo, como alguém que fala com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa, com certeza você vai ver que o relacionamento que você vai construir com Deus, ele vai estar fundamentado na rocha que é Cristo Jesus. Então, o desejo do meu coração é que através dessa série de mensagens, esses fundamentos que nós vamos conversar, a gente vai discutir, é exatamente para a gente
falar um pouquinho sobre a importância. E eu sei que às vezes a gente encontra alguns textos bíblicos complexos, e é por isso que existem as traduções, as versões. Então, uma das que eu mais gosto é a versão da Bíblia King James, que é de 1611. A leitura dela já é mais complexa, já é mais rebuscada, requer um nível de atenção, de busca, para que você entenda os contextos. Mas se você se sente aí ainda numa caminhada ainda muito mais iniciando na sua jornada cristã, eu sugiro você ir para uma NVI, para uma NVT, porque são versões muito boas, contemporâneas, que elas não vão perder a profundidade, mas vão trazer a base sólida para que você consiga aí ouvir a voz de Deus. A palavra é a voz de Deus revelada. Deus, ele pode falar através de uma pessoa? Pode. Ele pode falar através da natureza? Ele pode falar com você através de um louvor? Pode. Através de um podcast, através de um vídeo como esse? Pode. Deus, ele tem liberdade para falar. Ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas. Mas ele levantou, inspirou homens que tiveram uma vida devota a Ele, exatamente para que depois de 1000, 2000, 3000 anos, nós meditássemos nas Escrituras e o próprio Deus sussurrasse em nossos ouvidos. É tão forte isso, é tão profundo isso, que se você pegar o texto, você pega lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e todos os dias meditar nesse Salmo, Deus, ele vai se revelar de uma forma diferente para você. A sua palavra é viva, a sua palavra, ela vai gerando transformação em nós, mesmo que seja o mesmo texto. As Escrituras, elas nos chamam a um lugar de meditação, a um lugar de reflexão, a um lugar de ajuste, a um lugar de confronto, a um lugar de confiança, de ânimo. As Escrituras, a palavra de Deus, a voz de Deus, ela vem para fazer isso com a gente, vem para suprir todas as necessidades, todas as lacunas do nosso coração, que às vezes estão sem preencher. Ela vem para isso. Às vezes o dia tá puxado, tá cansativo, você abre ela se revela. O próprio Deus se revela. É como se o Espírito ele soprasse nos seus ouvidos exatamente aquilo que você precisa. E eu não estou falando para você utilizar a palavra de Deus, da voz de Deus, como um livro motivacional. Não é um livro motivacional, não é um horóscopo. Ela é a voz de Deus. E todo pai deseja ver o filho sendo aperfeiçoado, crescendo em maturidade. Então, vai ter vezes que a leitura ela não vai ser aquela que nos abraça e nos acalenta num dia difícil. Às vezes ela vai ser dura, às vezes ela vai ser pesada, porque o próprio Deus, o nosso Pai, ele deseja que a gente seja aperfeiçoado por Ele. Então é importante nós estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E aí eu quero te perguntar, por onde começar a Bíblia? Por onde eu começo a ler a Bíblia? Vou pelo Velho Testamento e tento seguir a ordem, vou pelo Novo Testamento. E o primeiro livro que eu sugiro que você leia, se você não leu ainda nenhum livro da Bíblia inteiro, é o livro de João. É uma leitura mais tranquila, é uma revelação do amor de Deus. Eu tenho certeza que se você ler João, você vai ser impactado. Se você quiser trabalhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aí eu sugiro que você leia um provérbio por dia e um capítulo de João. Terminou o livro de João, aí você começa Mateus, Marcos, Lucas, vai para os outros evangelhos, porque vai te dar a revelação de quem Jesus é, quem é o Filho, e o Filho que aponta para o Pai, o Filho que é o instrumento para cumprir as profecias em que o Messias viria e nos traria salvação. Vai te dar toda a base para você conseguir fundamentar a sua fé. E aí eu quero te fazer um convite. Talvez você conheça outras pessoas que não tiveram uma base boa, uma base sólida sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. E eu quero te convidar você a enviar esse vídeo. Envie esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa se municiar, está naquela caminhada, no início da jornada e precisa saber por onde começar. Nós vamos ao longo dessa série trabalhar diversos temas, diversos assuntos, como oração, trindade, como a criação, adoração, louvor, mordomia cristã, diversos temas que vão fundamentar a nossa fé, princípios que fundamentam e vão estruturar a nossa fé, para que nos dias difíceis a gente permaneça fiel a Deus. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar infinitamente. A gente se vê aí no próximo episódio.